O despertar espiritual muda completamente a nossa visão sobre as coisas. É como se a gente nascesse de novo. Mas é importante que nessa estrada espiritual que a gente entra, e nesse novo processo que a gente está vivendo, a gente tenha cuidado com uma coisa que eu vejo muita gente fazendo por aí. Se você quer saber o que é essa coisa e o porquê você deve tomar cuidado com ela na estrada espiritual, fica aqui comigo até o final do vídeo, que hoje é um papo bem sério. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. O despertar espiritual traz uma nova visão sobre as coisas da nossa vida e muda muito da nossa percepção. Aquilo que a gente achava que era de um jeito, na verdade é de outro. A gente que até então era uma vítima da sociedade, do sistema, a gente passa a ser co-criador. Um momento muito incrível na vida de cada pessoa que passa por esse processo. É muito importante que a gente tenha cuidado com um certo tipo de conduta. E que, na verdade, quando você vai analisar mais profundamente, a pessoa ela tá se atrapalhando nessa estrada evolutiva. É esse tipo de postura com qual você deve tomar cuidado, se chama senso de superioridade. Quando eu falo aqui desse tipo de conduta, eu não estou falando sobre pessoas, estou falando sobre a atitude. É muito comum nesse meio espiritual, quando algumas pessoas despertam e começam a ver a vida de outra maneira, que elas acabem entrando na armadilha de achar que elas são superiores às outras pessoas, ou que de uma certa forma todo mundo ali em volta dela manipulado é diferente dela e só ela é ali o alecrim dourado que está de fato acordada. Só que é muito interessante a gente tomar cuidado com esse tipo de comportamento, porque quando a gente entra nesse despertar espiritual, a nossa pretensão, o nosso ideal é que a gente melhore como ser humano, que a gente evolua, traga coisas boas para nossa vida. Só que quando você entra nesse tipo de conduta, quando você entra ali nesse jogo de se sentir superior às outras pessoas, na verdade você está retardando a sua evolução espiritual e moral. Eu gosto muito de um texto que o Muji fala sobre isso, e ele fala de uma forma muito clara. Eu vou trazer aqui um trecho para vocês, vou ler para vocês esse trecho, para que vocês possam entender o que eu quero dizer com um senso de superioridade. Se você acha mais espiritual fazer yoga, se tornar vegano, comprar só comidas orgânicas, comprar cristais, praticar reiki, meditar, usar roupas hippies, visitar templos e ler livros sobre iluminação espiritual, mas julgar qualquer pessoa que não faça isso, então você está preso em uma armadilha do ego. Sempre esteja consciente. Ao se sentir superior, a noção de que você é superior é a maior indicação de que você está em uma armadilha egóica. Vou repetir. Sempre esteja consciente. Ao se sentir superior, a noção de que você é superior é a maior indicação de que você está em uma armadilha egóica. O ego adora entrar pela porta de trás. Ele vai pegar uma ideia nobre, como começar yoga, e então distorcê-la para servir o seu objetivo ao fazer você se sentir superior aos outros. Você começará a menosprezar aqueles que não estão seguindo o seu caminho espiritual certo. Superioridade, julgamento e condenação. Essas são as armadilhas do ego. Então, pessoal, esse é um trecho do texto do Muji sobre o ego entrar pela porta de trás, sobre as armadilhas do ego. Para quem quer ver o texto todo, eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo, e você pode acessar a página ao qual eu achei esse texto. Mas muitos de vocês provavelmente já ouviram falar desse texto ou já leram ele em algum local. Eu vou tentar traduzir aqui nas minhas palavras o que eu entendi sobre o texto. Então, gente, não tem nenhum problema a gente querer meditar, a gente querer evoluir como ser humano, a gente parar de ver televisão, a gente parar de escutar alguns certos tipos de música, a gente parar de ir em alguns eventos, a gente mudar alguns hábitos na nossa vida, parar de comer carne, ou qualquer outra atitude dentro desse meio espiritualista. Isso não é ruim.
É muito bom que você se sinta bem fazendo essas coisas. Isso mostra que você está seguindo o caminho certo, o caminho da sua alma. Só que o problema é quando você se sente de alguma certa forma superior às outras pessoas que não estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Então talvez para você faça sentido você não assistir mais televisão, porque você acredite que televisão de uma certa forma é uma ferramenta manipulativa. Você pode até estar certo, mas a questão é que se isso funciona para você, tudo bem. Mas o problema existe no momento onde você acha que quem assiste televisão é inferior a você. Quando a gente fala, gente, de espiritualidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que tem um nome na sociedade e tudo que tem uma identificação, uma nomenclatura, a nossa mente tende a criar padrões. É o trabalho dela. Então a gente pensa em um determinado sabor, a gente pensa em uma determinada roupa, uma determinada marca, uma determinada nomenclatura, e a gente tem um padrão dentro da nossa cabeça de como essa coisa é. Então quando a gente fala de alguém espiritual, muito provavelmente você esteja pensando em alguém que medita, alguém que usa de roupa hippie, alguém que anda de van por aí, que faz mochilão pelo mundo, que não tem casa fixa, que não tem um trabalho CLT. Você pensa em alguém que faz reiki, que usa tigela tibetana. Tem muito desse padrão de quando a gente fala de uma pessoa espiritualista, vir isso na nossa cabeça. Só que a espiritualidade, gente, ela não é uma coisa que é vista de fora. Uma pessoa que ela vê televisão, que ela escuta um tipo de música, ou que ela vai para algum tipo de festa, que ela, sei lá, rebola. Uma pessoa, seja o que ela faça, aos nossos olhos, não tem como definir como essa pessoa ela lida com a própria espiritualidade. Então, mesmo que a pessoa ela não medite, ela não faça reiki, ela não vá a templos, ela não faça mantras, isso nada tem a ver com o fato dela ser ou não espiritualista. Porque você ser uma pessoa que medita, que faz reiki, ou qualquer outras coisas, seja o que você faça, isso não vai te tornar uma pessoa melhor. Muitas pessoas que entram em alguns cursos de autoconhecimento, de espiritualidade, tem muito relato, gente, de pessoas que às vezes pensam que todas as pessoas que entram nesse meio são pessoas good vibes, são pessoas da paz, são pessoas empáticas. E sim, gente, a grande maioria até pode ser, porque quando a gente fala de espiritualidade, de autoconhecimento, predispõe que para a pessoa entrar nesse mundo ela queira melhorar como ser humano. Mas não necessariamente só porque a pessoa ela faz um curso de reiki ou porque ela medita, não quer dizer que essa pessoa ela tenha um nível de consciência elevado. Essa pessoa ela pode muito bem fazer essas coisas como uma forma de manipular as outras, de parecer uma pessoa simpática, plausível para as outras. Então a gente tem que sempre tomar cuidado. Quando a gente olha para outra pessoa pelo externo, pelo que ela faz no externo, a gente não está vendo a essência daquela pessoa. Então a gente não pode julgar ela falando que se ela vê televisão, se ela escuta algum tipo de música, se ela faz algum tipo de hábito, ela é menos espiritualizada que a gente, porque isso é uma mentira. A gente está olhando aquela pessoa à luz do ego. E o ego, como o Muji diz, ele entra pela porta de trás. Quando você se percebe, você pega uma coisa que é nobre, que é muito legal, como por exemplo a espiritualidade, o autoconhecimento, a meditação, e você usa isso como ferramenta para você se sentir superior. Então quando você percebe, você já está julgando a outra pessoa. E você já está achando que o que ela está fazendo é errado. Só que o que a gente tem que entender é que cada pessoa ela tem um caminho, que cada pessoa tem um nível de consciência. A pessoa que às vezes vê televisão, vê noticiário pesado 24 horas por dia, aquilo, gente, é o que funciona para a vida dela, no caminho e consciência que ela está. Então não adianta a gente ficar tentando abrir a cabeça das pessoas de fora para dentro. Eu falo muito isso aqui nos vídeos. A consciência, ela é vinda de dentro. É a pessoa que se predispõe a aprender, que se predispõe a aumentar o nível de consciência dela. E esse é um trabalho que ela deve fazer, não é uma coisa que a gente tem que impor. Então, gente, não tem como a gente saber se uma pessoa é espiritualizada ou não. Porque para uma pessoa ela ser uma pessoa espiritualizada, você teria que ver muitas coisas que só acontecem quando ela está sozinha.
Então, no momento em que ela tá sozinha, que não tem ninguém perto dela, que não tem ninguém vigiando ela, quem é essa pessoa? No momento que ela tá fazendo uma boa ação pro próximo, qual a intenção com qual ela faz essa ação? Tem coisas que não tem como a gente saber de fora. Então não tem como a gente julgar outra pessoa e dizer se ela é espiritualizada ou não. A gente só pode dizer se a gente é uma pessoa espiritualizada ou não. Não tem como julgar outras pessoas. Porque para poder julgar outra pessoa, eu teria que estar vivendo a mesma experiência que ela, estar dentro do corpo dela, da mente dela, das emoções dela, entender as intenções, as motivações. E a gente não pode fazer isso, tem um limite. Não tem como dizer que uma pessoa é espiritualizada ou ela não é espiritualizada. É importante que a gente entenda isso pra gente não ficar se sentindo superior. Porque quando a gente se sente superior a outra pessoa, a gente está atrasando a nossa evolução. O tempo que a gente poderia estar focando na gente para melhorar, em ser uma boa ajuda pro próximo, ajudar em realizar uma missão que ajude pessoas, a gente vai estar ali focando na outra pessoa. E vai ficar ali estagnado. O tempo que a gente está ali julgando outras pessoas, se sentindo superior, a gente não está fazendo nada de produtivo. Então a gente fica estagnado. E tem pessoas que acham que só porque medita, só porque faz reiki, só porque usa incenso, essas pessoas são iluminadas. E não é assim. Jung, ele falava, né, que você não se torna uma pessoa iluminada por imaginar figuras de luz. Você se torna uma pessoa iluminada por conhecer a parte mais trevosa sua. Tô parafraseando, não é essa frase que ele fala, não. Ipsis literis. Mas ele fala que para você se tornar uma pessoa iluminada, você tem que integrar as suas sombras, não imaginar figuras de luz. Então, da mesma forma, não é porque você acende incenso, não é porque você faz meditação que você faz reiki, que você faz 1 milhão de técnicas, é que necessariamente você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa sem nenhum tipo de pensamento negativo, é uma pessoa que não tem nada para melhorar. Essa estrada de despertar espiritual não é uma coisa que acaba num momento só. A gente não desperta e a gente conhece toda a verdade. É uma estrada muito longa, uma escada muito alta. Então, quando a gente recebe esse baque que a gente diz que a gente despertou espiritualmente, a gente conhece uma pequena porcentagem das coisas. A gente não conhece a totalidade. Por isso que é um engano falar que as outras pessoas estão sendo manipuladas, que as outras pessoas estão sendo enganadas, que elas são zumbis, que elas estão dormindo. Porque na realidade, gente, a gente também está sendo manipulado. A gente também está sendo zumbificado, a gente também está sendo uma marionete. E muitas coisas. A gente só aprendeu uma porcentagem, sabe? Uma fatiazinha de todo o esquema. Então, a gente também é manipulado em muitos momentos. A gente é muito influenciado em muitos momentos. Quando a gente desperta, a gente percebe uma porcentagem. Só que a gente ainda não percebeu tudo. E deixando claro aqui, gente, que eu não tô falando que a gente é uma vítima da sociedade. Não é isso que eu quero dizer. É claro que a gente tem a manipulação, é claro que alguns alimentos são manipulados, é claro que tem algumas pessoas lá no alto escalão, lá da sociedade, que tem alguns ideais meio tortos. Existem. Quanto mais a gente entra nesse mundo de querer ver a verdade, a gente vai vendo umas coisas meio cabrosas, meio horripilantes. Só que a gente tem que entender que a gente também não é uma vítima. Que a vida é um teatro cósmico e que tudo sempre acaba bem. Entendeu? Então, aparentemente, para o nosso ego, a gente pode ficar com medo, a gente pode achar que a gente é uma vítima. Mas lembrando aqui que nós somos co-criadores da nossa realidade e que a gente tem uma parcela responsável sobre o que acontece no mundo e sobre o que acontece na nossa vida. Então, a gente não é uma vítima. A gente pode até ser manipulado. Só que a gente tem um poder de responsabilidade. O fato de você ter despertado espiritualmente é que você teve uma pequena consciência de que você também é responsável pela essa manipulação continuar existindo. As pessoas que a gente diz que estão dormindo, que são as não despertas, elas só não acordaram para essa realidade. Mas isso não quer dizer que a gente tenha uma consciência mais elevada que elas. Muito provavelmente tem coisas que essas pessoas têm uma consciência muito mais elevada que a gente. Em algumas áreas onde elas são incrivelmente boas. Em contrapartida, a gente pode não ser tão bom nessas áreas. Então, cada pessoa aprende com a outra. Eu sou bom numa área, eu tenho conhecimento sobre uma parte da vida, uma parte das coisas, e você tem um conhecimento sobre outra parte. E como diz Arli Cravo,
Nós somos mestres e discípulos uns dos outros. Então eu não sei tudo e você não sabe tudo. Eu sei um pouquinho, você sabe um pouquinho. E pelo fato da gente não saber tudo e pelo fato da gente saber um pouquinho apenas, é o que faz com que a gente tenha essa simbiose, essa troca, que a gente aprenda uns com os outros. E que a gente aprenda de forma mais eficaz. Porque é muito mais fácil quando a gente aprende pelo outro, né? Só que é importante que a gente não se deixe levar por esse senso de superioridade, que eu vejo muitas pessoas fazendo, e às vezes não é nem físico, sabe? Ela nem chega a falar isso pra outra pessoa, mas ela tem esse padrão dentro da cabeça dela falando que ela é superior às outras, que as outras pessoas são inferiores, estão dormindo, são zumbis. E na verdade, gente, não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que sempre ter um pé de humildade, a gente sempre tem que ter um toque de humildade nas nossas visões. Então, lembre-se que a espiritualidade da outra pessoa não é medida pelo que ela faz. Que a essência dela não é medida pelo que ela faz. Que ela tem uma relevância espiritual. Que ela é um ser necessário. E que tá todo mundo aprendendo. Inclusive a gente que tá nessa jornada espiritual talvez há alguns anos. A gente ainda tá aprendendo. E isso não é motivo pra gente se sentir superior às outras pessoas. Para quem está no começo dessa jornada espiritual, que está começando a despertar, que está começando a ver as coisas de outro jeito, de outra maneira, eu aconselho vocês verem um vídeo que eu fiz aqui sobre despertar espiritual. Eu despertei. E agora? Para você ter uma ideia do que fazer quando você acaba de despertar. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.